a demagogia, a cara de pau, a canalice, dá pra gente dizer assim, do Bolsonaro, a maneira que ele tratou a decisão do STF, distorcendo a decisão do STF sobre a maconha, tá? Então, repetindo, ele distorceu completamente o que foi decidido lá e disse o seguinte: a legalização das drogas é uma flechada no peito das famílias brasileiras que sofrem em decorrência dos males dessa matéria, além de trazer forte desmoralização do trabalho das forças de segurança e não sei o que mais. A grande questão aqui é que a lei de drogas, no artigo em que ela diferencia o que é um traficante de um usuário, é um artigo mal redigido. A verdade é essa, a lei de drogas lá de 2006. Então tá aqui, o que diferencia um usuário de traficante? Veja com seus próprios olhos como que tá mal feito, tá dúbio o artigo, né? Você lê e fica na dúvida ainda. A lei não define critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. O texto diz que serão consideradas circunstâncias sociais e pessoais, além dos antecedentes da pessoa, mas não especifica as quantidades. Bem, e aí, nesse limbo, né, nessa coisa nebulosa que a lei deixou, os juízes Brasil afora saíam decidindo quem que era traficante, quem que não sem nenhum critério objetivo, tá? E a Folha divulgou se eu não me engano foi dia 17 de junho, essa matéria. São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações similares às de brancos usuários. Levantamento do INSPER, com boletins de ocorrência de 2010 a 2020, mostra ainda a influência do tipo de droga e o grau de instrução do detido para a conduta policial. Resumidamente é o seguinte: qualquer quantidade de droga, se pegasse na mão de um negro de favela, é traficante, 5 a 20 anos de cadeia, tá? Se pegar a mesma quantidade, ou até às vezes uma quantidade um pouco maior, nas mãos de uma pessoa branca, com nível superior, em uma área mais privilegiada da cidade, aí era usuário, tá? Que aí pegava só a prestação de serviço social. Basicamente era isso que acontecia. Bem, isso que a gente vivia é uma situação flagrantemente inconstitucional, né? Era um problema isso, porque você não pode, pela Constituição, tratar os brasileiros, os cidadãos, de maneira tão diferente. E aí o que veio a decisão do STF e fez? Colocou critérios objetivos para diferenciar quem que é traficante e quem não é, e quem é usuário. Tá? Então tá aqui, os ministros do STF definiram a quantidade de até 40 gramas, ou, se a pessoa tiver em casa, 6 plantas fêmeas, para diferenciar o usuário do traficante. Mas outros fatores também precisam ser levados em conta, como por exemplo, se a pessoa estiver usando uma balança de precisão ou se possuir um celular ou caderneta com endereços de possíveis clientes. Então assim, 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, mas tem esses outros itens também. Então você chegou lá na casa do cidadão, o cara tá, além de ter a droga, ele ainda tá com uma balança de precisão na casa dele. Olha, e ainda já tem todo um contexto, etc, de acusação de que ele tá traficando, né? Depoimentos e tal. Provavelmente vai ser enquadrado como traficante, sim. Bem, o Salles também fez uma declaração que no Brasil vai virar uma fedentina de maconha generalizada, estilo Califórnia, Canadá e outras porcarias de laboratórios sociológicos por aí. Aí muita gente até perguntou se ele é fã ou é hater, né? Porque ele só citou lugares que tem IDH elevadíssimo e lugares muito ricos, né? Lugares extremamente desenvolvidos, né? Os dois locais que ele citou, tanto o Canadá como a Califórnia, se você pegar a renda per capita e converter em reais, a renda média desses lugares é acima de 30 mil reais por mês. Então, os trabalhadores desses locais recebem de salário por volta de 30 mil reais por mês, fazendo a conversão direta, né, entre as moedas. É claro que, se você levar em consideração que o custo da moradia lá é muito mais alto, aí você teria que fazer o ajuste por paridade de poder de compra, né? Mas só a conversão nominal dá que essas pessoas aí recebem mais de 30 mil reais por mês. E só pra gente encerrar esse assunto, há um elefante na sala, tá? Que eu não posso deixar de comentar. Porque o álcool, ele é muito mais nocivo do que a maconha, tá? Ele é uma droga, ele é mais viciante, ele provoca acidentes de trânsito gravíssimos, né? As pessoas saem chapadas aí, matam famílias, entram na contramão e matam outras pessoas que não tem nada a ver com a história. A maconha não faz isso, né? Ninguém entrou na contramão e matou uma família, louco, porque tinha fumado um baseado de maconha. Isso é um fato, pessoal. Não tem... e a maconha, além de ser cientificamente totalmente menos viciante, inclusive do que o tabaco convencional, a verdade é que a maconha estaria num grupo, né, muito mais próximo do tabaco convencional do que do álcool, né? E então é uma inversão completa não se proibir, por exemplo, o álcool e se proibir a maconha, né? A ordem das coisas foi totalmente trocada aí na história. Bem, aí pode aparecer um gênio e dizer o seguinte: não, então tem que proibir o álcool, né? Aí eu informo para vocês que isso já foi tentado. Estudem o que aconteceu na lei seca lá nos Estados Unidos. Vou dar um spoiler para vocês. O tráfico ficou
tão rentável, ficou tão lucrativo, a demanda por álcool era tão grande, que o tráfico acabou ganhando muito dinheiro e com esse dinheiro ele corrompeu toda a força policial do país e corrompeu toda a estrutura do país, ou seja, o tráfico, na verdade, ele ficou mais forte que o próprio Estado, tá? E aí chegou num momento que eles chegaram à conclusão, olha, vamos ter que parar com isso, vamos ter que voltar a permitir o álcool. Só pra gente fechar esse assunto, o ideal mesmo é que se o Congresso tivesse maturidade, o país discutir a questão de fazer o que foi feito em praticamente todos os países de primeiro mundo. E mais da metade dos Estados Unidos, tá? Que seria dar o tratamento como é o tratamento, por exemplo, do cigarro convencional, tá? Então é uma venda industrializada, tem controle lá de qualidade, tem tributação, o Estado arrecada, e tem os alertas para a saúde, assim como tem no cigarro convencional de nicotina.